Olá, povo de Deus, bom dia. Mais uma manhã com Renovar com Danilo Costa. Estamos aqui junto para nos alegrarmos e regozijar nesse maravilhoso dia que nos fez o Senhor Jesus. Amém? E para a nossa meditação neste dia maravilhoso, no livro de Jonas, capítulo 1, uma palavra que me chamou bastante atenção, e sobre um sono que Jonas teve naquele porão de navio me chamou a atenção. E eu gostaria de meditar um pouco nesse versículo. A palavra de Deus ali vai falar que Jonas ouviu o chamado do Senhor Jesus para pregar em Nínive. E Jonas, com medo de ir para Nínive, por alguma razão, ele desceu a Jope, pagou sua passagem, desceu, entrou no porão do navio e foi em direção a Nínive, a Tarsis. E ali, dentro daquele porão, o navio saindo, em meio àquela trajeto para Tarsis, veio o Senhor manda um grande vento, uma grande tempestade, para abater aquele navio, para provar aquele povo. Eu vejo ali que Jonas estava num profundo sono, um sono perigoso, um sono quando a pessoa foge da presença de Deus, um sono da desobediência. Esse é um sono perigoso que pode levar à morte, que pode levar ao homem ao fracasso. E vejo naquela passagem que a tempestade batia aquele navio. E os homens marinheiros, eles acostumados pescar, acostumados em alto mar, eles já eram acostumados com tempestade, mas eu vejo que aquela tempestade era uma tempestade diferenciada, uma tempestade diferente. Aqueles marinheiros jogaram sua mercadoria, seus carregamentos fora do navio para que ele viesse aliviar o peso, para que não viesse sucumbir, não viesse naufragar. Eu fico pensando, meditando, que a água batendo naquele navio sendo açoitado pelas ondas e Jonas dormindo um profundo sono. Esse profundo sono é o sono da desobediência, é o sono que leva o homem ao pecado, o homem à morte. E mesmo aquele navio se batendo, Jonas não acordou. Para que Jonas acordasse, aqueles homens, a palavra de Deus diz que eles lançavam sorte aos seus deuses para que o mar se acalmasse, mas não tiveram êxodo. E Jonas estavam dormindo ali. Eles desceram ao porão do navio e foram lá acordar Jonas. Jonas se levantou sabendo que ele tinha que estar no centro da vontade de Deus. Jonas sabia que ele tinha que se render a Deus. Jonas sabia que ele tinha que fazer a vontade de Deus para que essa onda viesse a se acessar. E logo Jonas subiu e pediu para que lançasse ele ao mar. Deus, quando ele tem um chamado para mim e para a tua vida, ele se encarrega, ele garante a vitória. Irmãos, quando o Senhor Jesus tem um chamado para mim e a tua vida, como eu vi a palavra ontem, que muito me edificou, e hoje eu me alimento ainda nesta palavra e falo. Quando o servo do Senhor tem a certeza que Deus está no barco, ele pode dormir tranquilo. Porque Jonas estava ali dormindo, mas era um sono da desobediência ao Senhor, ele estava fugindo da presença de Deus. Quando ele acordou e viu a situação, que era uma situação de extrema periculosidade de morte, e ele se despertou daquele sono. Muitas das vezes o Senhor Jesus nos leva ao extremo para que nós venhamos nos despertar do sono da desobediência. A desobediência de pregar o evangelho, a desobediência de estar na presença do Senhor Jesus. Jonas, quando ele acordou, ele teve a certeza que o problema era ele, e ele logo viu que era ele que era necessário estar no centro da vontade de Deus. Muitas das vezes, muitas pessoas acordam para essa realidade, mas muitas vezes não têm a oportunidade de acordar para essa realidade. E eu vejo que ali Jonas, ele acordou para a realidade. Irmãos, nos tempos que nós estamos passando, a palavra de Deus diz que no fim dos tempos muitos esfriariam. E a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Nós vemos ali uma passagem maravilhosa de edificação para nossas vidas,
para que nós possamos estar sempre em vigilância, sempre no centro da vontade de Deus, nos rendendo à vontade de Deus. Esse sono é um sono da desobediência, mas temos os sonos também da obediência. A palavra de Deus vai nos falar no livro de Marcos que Jesus, ele ia atravessar para o outro lado com seus discípulos. Ele falou, atravessamos para o outro lado. E os seus discípulos entraram no barco e ele foi dormir na proa do navio. E ali sobreveio uma grande tempestade. Aquela tempestade, no meio daquele trajeto, nós vemos que as duas tempestades vêm no meio do trajeto. No teu trajeto diante do Senhor Jesus, nessa caminhada que nós estamos passando, nós sabemos que nós vamos entrar no barco, mas no meio do trajeto há obstáculos para nós passarmos. Mas o importante é que nós conseguimos chegar do outro lado. O importante é o alvo que está do outro lado, o Cristo Jesus. E nós vemos Jesus ele entrando dormindo naquele barco, naquele navio. A palavra de Deus diz que ele pegou uma almofada e dormia sobre uma almofada. E ali veio aquela grande tempestade, o mar se levantando. Eu vejo ali uma guerra, uma batalha espiritual. Uma guerra espiritual em meio àquela tempestade. Hoje, meu amado, eu não sei qual a luta que você está passando. Se você está no barco, mas o barco está em meio a uma tempestade. Se você está próximo a sucumbir, a naufragar, a desistir desta caminhada, eu quero te dizer, não desista agora, porque o Senhor Jesus, ele está nesse barco. É necessário que nós possamos confiar, crer no Deus que ele enviou, para que nós possamos também ser como Jesus, dormir tranquilo em meio a uma tempestade, porque é o sono da obediência ao Senhor. Ele estava ali, mas sabia no Deus que era Deus que estava com ele. E quando nós temos essa certeza que Deus está no nosso barco, que Deus é conosco, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós passamos pelas lutas, pelas tempestades, nós entramos no barco, atravessamos para o outro lado, porque Deus está no barco e Deus nos garante a vitória. Se Deus manda você ir, vá em paz, porque Deus ele te garante a vitória. Deus ele te garante o sucesso. Deus ele te garante aquilo que você pensa que não vai conseguir, se Deus manda, porque Deus vai garantir. E nós vemos que essa travessia tinha um propósito. No outro lado daquele mar tinha um homem que estava possesso, que estava enfermo. E era necessário que Jesus fosse lá e libertasse aquele homem. Por isso, irmãos, houve ali Jesus tinha que atravessar aquele mar. Tinha que ir para o outro lado. Ele sabia que ia passar por grande luta, mas os seus discípulos não sabiam. Seus discípulos ficaram apavorados. E a palavra de Deus nos diz que Jesus se levantou e disse, homens de pequena fé. E ele levantou, repreendeu o vento e o mar. A palavra de Deus diz que o mar e o vento lhe obedeceu. Louvado seja Deus. Esse direito, essa autoridade o Senhor Jesus nos deu para repreender em meio a nossas lutas, em meio à nossa caminhada para o outro lado. Ele nos dá essa autoridade para repreender os ventos e o mar, para repreender as lutas, provações, para repreender todas as dificuldades que venham nos impedir nesta caminhada. Irmão, no outro lado é no outro lado é o lugar onde nós iremos receber o galardão. O outro lado dessa viagem, dessa passagem, é o lado onde nós seremos coroados. Louvado seja Deus. Para o atleta ele receber o seu troféu, ele tem que vencer o seu esporte. Ele tem que ser o primeiro da fila, ele tem que ser o vencedor daquela prova, para ele receber seu troféu. Nesta manhã eu quero te dizer, para você chegar do outro lado, nós temos que vencer as lutas e as tribulações que venham nos impedir. O atleta ele tem que vencer os seus oponentes. Ele faz de tudo, se esforça, faz o impossível para ele, para que ele chegue em primeiro lugar, que ele ganhe em primeiro lugar. E nós não é diferente. Para nós ganharmos o galardão de Deus, a salvação eterna, nós temos que permanecer lutando
A palavra de Deus diz que nossa salvação é tomada por força. Nós temos que ser fortes, nós temos que não desistir, porque a caminhada é árdua. E do outro lado estava um homem que Deus ia curar ele. Por isso que essa tempestade era uma tempestade espiritual, era uma batalha espiritual para que viesse impedir Jesus chegar do outro lado. Mas nada impede quando o Senhor Jesus está no barco. Nada impede quando Deus está no negócio. Eu quero te dizer para que venha aumentar a tua fé. Eu não sei a situação que tu está passando. Eu não sei se você está prestes a sucumbir, prestes a desistir deste evangelho, de pregar a palavra de Deus. Eu não sei se você está prestes a desistir do chamado de Deus na tua vida, mas eu quero te dizer neste momento, para você ganhar o teu galardão, ganhar, aleluia, a tua vitória, você que tem que ser perseverante e chegar do outro lado. Amado, chega, faça o possível. O Senhor Jesus está no barco, não desista agora, porque Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle de tudo, tá bom? Não desista agora dessa peleja, porque Deus está no barco. É necessário que nós dormimos mais o sono da obediência. Nós descansamos no sono da obediência a Deus, crendo que Deus ele pode fazer o impossível. Deus garante a tua vitória. Muito obrigado nesta manhã por me doar o teu tempo para ouvir esta palavra. Muito obrigado por você ser mais um inscrito nesse canal. Se inscreva nesse canal para ajudar o nosso trabalho. Dá seu like aí e nos abençoa. Amém? Que Deus continue abençoando a tua casa, que Deus continue abençoando a tua vida. E eu quero te dizer que tu e a tua família são projetos e plano de Deus. E o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Amém? Fortaleça a tua fé no Senhor Jesus, que Ele vai te garantir a tua vitória, tá? Fica na paz, que Deus abençoe, te dê um dia tranquilo, um dia de vitória, um dia de bênção na sua presença, tá? Fica com Deus. Obrigado, hein?